professor. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Elineide Silva dos Santos e hoje vou apresentar minha dissertação de mestrado intitulada Segmentação Semiautomática de Lesões de Pele com base em superpixels e informações de textura, que foi desenvolvido sob a orientação do professor Rodrigo de Melo Souza Veras. Minha apresentação seguirá a seguinte estrutura: introdução, objetivo, trabalhos relacionados, materiais e métodos utilizados, tais como base de dados, métodos de segmentação em superpixels, quantidade de superpixels, descritores de textura, seleção de atributos, o algoritmo SF-CMINS. Também serão explanados os resultados e discussões, assim como o método proposto, conclusão e trabalhos futuros. O sistema tegumentar, mais conhecido como pele humana, ele desempenha diversas funções, tais como excreção, proteção e processos metabólicos. A pele, ao ser exposta ao sol repetidamente durante longos períodos, pode ocasionar lesões, e essas lesões elas podem levar a cânceres. Lesões de câncer de pele são classificadas como benignas ou malignas. A figura 1, que está sendo mostrada agora, ela apresenta exemplos de imagens de lesões de pele. Percebam que a lesão benigna, ela apresenta bordas regulares e uma coloração uniforme, enquanto a lesão maligna, ela apresenta bordas irregulares e uma coloração distinta. Algumas regiões possuem uma cor mais intensa, outras regiões possuem uma cor menos intensa. E, além disso, as lesões malignas, elas podem formar cânceres mais agressivos, como é o caso do melanoma. O melanoma é uma doença com fácil proliferação e sua identificação ocorre por meio de imagens analisadas por especialistas. Algumas informações relevantes acerca do melanoma é que, de acordo com a Skin Cancer Foundation, o número de novos casos de melanoma diagnosticados em 2021 aumentará em 5,8%, e somente no Brasil, segundo o INCA, estima-se 625 mil novos casos de câncer, sendo a maioria descoberto em estágio avançado. Alguns sistemas são utilizados para otimizar o diagnóstico, como, por exemplo, os sistemas de diagnóstico assistido por computador, CAD. Eles são sistemas em que em nenhum momento irão substituir o especialista, eles apenas irão auxiliar numa avaliação mais objetiva, visto que os especialistas eles se baseiam em uma avaliação subjetiva, pautada sobre informações que podem ser duvidosas, como, por exemplo, dupla interpretação de diagnósticos de uma doença, e eles combinam inteligência artificial e processamento digital de imagem para executar uma variedade de funções. Uma metodologia geral de um sistema CAD pode ser visto na figura 2. Percebam que a etapa de segmentação está em destaque, porque, segundo o GOE-ERAL 2020, essa etapa ele é vital para o fornecimento de características que serão utilizadas para um diagnóstico mais preciso. E até mesmo sistemas que utilizam aprendizado profundo têm em sua estrutura uma etapa de segmentação de forma bem definida. Dada a importância dessa etapa, o objetivo desse trabalho é propor um método semiautomático para a segmentação de lesões de pele que possa ser aplicado e avaliado em uma extensa diversidade de imagens, visto que um dos grandes problemas da segmentação é justamente trabalhar com uma grande porção de características. A tabela 1, que vai ser mostrada a seguir, lá apresenta o sumário dos trabalhos encontrados na literatura. Destacamos trabalhos entre os anos de 2016 até 2021 que utilizassem técnicas de segmentação em imagens de lesões públicas. Ao analisar todos esses trabalhos, percebemos que os autores ou eles utilizavam técnicas baseadas em uma abordagem mais tradicional, como o caso de Penícia et al. 2016, com a detecção de bordas, ou os trabalhos eram baseados em aprendizado profundo com o uso de CNNs, como é o caso de Goya et al. 2020 e de Tong et al. 2021. Outra característica que podemos observar é a utilização de, no máximo, 3 bases de imagens, tanto para definir os parâmetros das metodologias, como para realizar os testes.
E vale ressaltar que a utilização de apenas 3 bases não garante uma variedade tão significativa de características se formos comparar um cenário real. Por isso, nesse trabalho, nós utilizamos 5 bases de imagens divididas em 2 conjuntos, um conjunto de desenvolvimento, que é utilizado para definir os parâmetros da metodologia. Ele é formado pelas bases PH2, DERMS e imagens de treino da ICIC 2018. A figura 3 apresenta uma pequena amostra dessas imagens, em que A e D são exemplos da base PH2, P e E são exemplos da base DERMS, e C e F são exemplos da base SIC 2018. Percebam que mesmo nessa pequena amostra de imagens, é possível ver a heterogeneidade dessas imagens, como presença de pelos, outras imagens não possuem pelos, a questão da aproximação das imagens, e até mesmo a iluminação ela é variável. Essa imagem ela é mais escura, essa já está bem iluminada, e esse mesmo cenário de características heterogêneas se repete no conjunto de desempenho, que é um conjunto utilizado para realizar a validação do método, em que é formado pelas imagens de teste das bases ICIC 2016 e ICIC 2017. A figura 4 apresenta alguns exemplos dessas bases, em que A e C são exemplos da base ICIC 2016 e B e D são exemplos da base ICIC 2017. Resumindo, foram utilizados um total de 3.974 imagens, sendo 2.995 pertencentes ao conjunto de desenvolvimento e 979 pertencentes ao conjunto de desempenho. Para cada uma dessas imagens, também é fornecido um ground truth, que é uma máscara binária que indica a segmentação ideal dessas imagens, em que preto corresponde ao fundo e branco corresponde à área da lesão. As etapas do método proposto são definidas utilizando as imagens do conjunto de desenvolvimento, em que essas imagens inicialmente passam por um processo de pré-processamento utilizando a técnica do Razor, em seguida os métodos de segmentação em superpixel, SLIC, SLIC 0 e LSC, e 7 quantidades de superpixels são analisados. Depois, os canais de cores dos modelos RGB e LAB e a concatenação desses dois modelos são avaliados e extraídas as características GLCM, GLRLM, Geoestatística, LBP e Tamura, para compor um vetor de característica que passará pela seleção de atributos utilizando o Gain Ratio Information. Após a seleção desses atributos, essas informações são utilizadas pelo agrupamento semi-supervisionado do SFC-MINS para formar uma imagem, e essa imagem resultante, então, passa por um processo de pós-processamento, aplicando morfologia matemática, seleção de maior elemento, operador convexo e contorno ativo. Agora nós iremos ver cada uma dessas etapas de forma individual, sendo que o pré-processamento, como mencionamos, ele utiliza a técnica denominada do Razor para a remoção de pelos. Essas estruturas, elas são removidas devido à grande variação de cor e textura, que acaba dificultando a segmentação. Em seguida, é feita uma pré-segmentação das imagens, utilizando os métodos de segmentação em superpixels para reduzir o custo computacional. Os métodos de segmentação analisados nesse trabalho são o SLIC, SLIC 0 e LSC, em que todos esses métodos eles são baseados no agrupamento exercido pelo Camis, ou seja, eles irão realizar agrupamento de pixels de forma sucessiva até que um critério de convergência seja atingido, sendo que o SLIC ele agrupa baseado na similaridade de cor e distância dos pixels, já o SLIC 0 ele agrupa baseado num coeficiente de compactação definido pela razão entre o número de superpixels e a área em que ele irá ocupar. E o LSC, ele usa funções objetivas de cortes normalizados e um agrupamento exercido pelo próprio Camis. Após definido esse método de segmentação,
deve-se definir também uma quantidade de superpixels a serem gerados. Nesse trabalho, nós avaliamos 7 quantidades de superpixels fixas, em que valores acima de 1.600, eles não foram mostrados nesse trabalho, porque eles acabaram tendo um desempenho inferior de quando nós utilizamos 1.600 superpixels. E a figura 7 apresenta a geração de 400 superpixels, utilizando os diferentes métodos de segmentação, como vocês podem ver. Essas imagens, elas são bem diferentes uma das outras. Os canais de cores avaliados são retirados dos modelos RGB e LAB. Esses modelos foram definidos segundo a literatura, em que mostrava que esses modelos eles tinham maior relevância em imagens de lesões de pele. Em nossos testes, nós avaliamos tanto o modelo de cor RGB de forma individual, como o modelo LAB, também de forma individual, e fizemos um teste adicional concatenando esses dois modelos de cores, RGB mais LAB. Os descritores de textura avaliados nesse trabalho foram 5, sendo que a GLCM ele é um descritor que analisa as co-ocorrências entre os pares de pixels e armazena essas intensidades relativas em uma matriz quadrada. Para isso, ela necessita de uma orientação e uma distância. Nesse trabalho, nós definimos os ângulos 0 grau, 45, 90 e 135, e uma distância entre pares de pixels para que a imagem fosse percorrida pixel a pixel. Foram calculadas contraste, correlação, energia, homogeneidade e entropia. Já o descritor GLRLM, ele usa matrizes auxiliares com a finalidade de verificar a repetição dos pixels apurados. Também necessita de uma orientação e uma distância. Nesse trabalho, nós mantivemos as mesmas escolhas adotadas no descritor GLCM para o descritor GLRLM, para calcular 11 características diferentes. Entre elas temos a ênfase em primitivas curtas, a ênfase em primitivas longas e a uniformidade de nível de cinza. Já o descritor de geoestatística, ele descreve a textura de uma imagem através de um grau de associação espacial entre os seus pixels. Também necessita de uma orientação e distância, sendo que a orientação nós mantivemos as mesmas escolhas dos descritores GLCM e GLRLM, porém a distância fizemos uma pequena modificação. Isso porque, como a geoestatística ela se baseia na lei fundamental, que diz que quanto mais distantes estão os pixels no espaço e tempo, mais distintos eles são. E dado que nossas imagens elas apresentam dimensões diferentes, algumas são bem grandes, outras são bem pequenas, definimos 3 quantidades fixas, com 1, 2 e 3 pixels de distância, e 3 quantidades variáveis, com 40, 50 e 60% do tamanho da imagem. Foram calculadas semivariograma, semimadograma, covariograma e correlograma. O descritor LBP, ele é uma nova representação da imagem, em que, a partir de uma janela de seleção, em que o pixel central é utilizado como limiar, fazemos a seguinte análise. Todos esses pixels aqui ao redor do pixel central são denominados de vizinhos, em que cada um desses vizinhos que possuem um valor de pixel menor do que o pixel central são rotulados como zero, e todos os vizinhos que possuem um valor de pixel maior do que o pixel central são rotulados como 1. Após essa rotulação, cada um desses vizinhos é associado a um peso de base 2, como 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, até 2 elevado a 7. Em seguida, é feito um somatório desses valores com seus pesos, e esse valor resultante é o nível de cinza que esse superpixel irá utilizar a partir de agora. Esse cálculo é feito para todos os superpixels da imagem. E o descritor Tamura ele está associado à percepção visual humana. São calculados granularidade, contraste e direção, sendo a granularidade o descritor, a característica de maior relevância para o descritor Tamura.
A tabela 3 apresenta um resumo das características extraídas. Foram utilizadas um total de 1.248 características quando analisamos o modelo RGB de forma individual, assim como quando analisamos apenas o modelo de cor LAB de forma individual, também utilizamos 1.248 características. E, ao concatenar esses dois modelos, nós utilizamos um total de 2.496 características. Após definido esse conjunto de características, julgamos um valor elevado, então decidimos por uma etapa de seleção de atributos, utilizando o algoritmo Gain Ratio Information, com o objetivo de eliminar as características desnecessárias e simplificar o modelo de previsão. Para isso é necessário definir um método de avaliação e organização desses dados. Nesse trabalho nós definimos o método Rank, que organiza essas informações em um vetor em ordem em que as características mais significativas são colocadas no início do vetor e as características menos significativas são colocadas ao final do vetor. Em seguida, esses superpixels são agrupados utilizando o algoritmo de agrupamento SFC-Min. Esse algoritmo ele apresenta duas características particulares. Uma é a utilização de sementes e a outra é a utilização de um limiar de agrupamento, sendo que as sementes elas são pequenas informações fornecidas pela figura 9. Esse superpixel marcado em verde, ele está associado ao grupo de fundo. Já esse superpixel marcado em vermelho, ele está associado ao grupo lesão. Nesse trabalho, como nós utilizamos apenas 1% dessas informações, e dado que nessa figura 9 são gerados 1.000 superpixels, são então marcadas 10 sementes, sendo 5 sementes de fundo e 5 sementes de lesão. Para cada um desses superpixels que não foram marcados, é calculado um grau de associação de pertinência para cada uma dessas sementes e organizados em um vetor em ordem decrescente. A segunda característica do SFC-Min é a utilização de um limiar de agrupamento e, com base nesse limiar, é feita a seguinte análise. Dentro desse limiar, todas as sementes possuem o mesmo grupo? Se sim, então esse superpixel analisado ele é associado ao grupo lesão. Se dentro desse limiar as sementes não possuem o mesmo grupo, então esse superpixel analisado não será associado a nenhum grupo. A figura 11, ela mostra um exemplo da aplicação do SFC-Min em uma imagem de lesão de pele. Como vocês podem ver, ocorre a marcação de sementes pelo especialista e seguida da extração de características. A imagem resultante fica dessa forma, com presença de buracos e ruídos. Isso acontece porque na nossa metodologia nós optamos por não utilizar a ideia de limiar do SFC-Min, porque pretendíamos que toda essa imagem ela fosse rotulada e todos os problemas que surgissem a partir dessa escolha seriam resolvidos utilizando uma etapa adicional de pós-processamento. O pós-processamento é feito utilizando operações da morfologia matemática. Utilizamos uma abertura seguida de uma erosão, com um elemento estruturante de 0,5% do tamanho da imagem. Em seguida, é selecionado o maior elemento como correspondendo à lesão, a aplicação do operador convexo para o preenchimento dos buracos, e, por fim, a aplicação do contorno ativo geodésico para definir melhor as bordas dessa lesão. As métricas utilizadas para a avaliação são a acurácia, especificidade, sensibilidade e Jacquard Index, que foram calculadas com base na matriz de confusão, em que P designa as áreas de lesão e N designa as áreas de fundo. O Threshold Jacquard Index, TJI, ele foi proposto por Cordella et al. 2018, e ele é utilizado para medir a efetividade da segmentação em imagens. Essa métrica
ela é calculada com base no Jacquard Index, em que todas as imagens em que o valor de Jacquard Index for acima de 0,65 ou igual a esse valor, são somados e o valor final do TJI é definido como a média de todas essas pontuações por imagem de um determinado conjunto. A tabela 5 mostra os 6 melhores desempenhos da segmentação para o conjunto de desenvolvimento, dentre todas as configurações de parâmetros testados. Cada configuração dessa foi repetida 10 vezes e os resultados são apresentados nessa tabela. E com base nesses valores de TJI, podemos identificar os seguintes parâmetros: a utilização do método SLIC 0 para segmentar, que foi o que ficou entre todos esses resultados, a utilização de 1.000, 1.200 e 1.400 superpixels, o canal de cor RGB e LAB concatenados e os descritores de LCM e Tamura. Realizamos também um teste adicional, concatenando esses dois descritores para formar um descritor híbrido. Na figura 13, mostra a busca pela essa melhor configuração de parâmetros, variando as porcentagens de atributos selecionados. Percebam que foi avaliado tanto a GLCM de forma individual, como o Tamura, como também a concatenação desses dois descritores, com 1.000, 1.200 e 1.400 superpixels, utilizando o canal RGB mais LAB concatenado. O melhor TJI alcançado foi de 97,86%, com 80% desses atributos selecionados. A configuração para esse melhor TJI define o método proposto e ficou da seguinte forma: com a aplicação de um pré-processamento, utilizando a técnica do Razor, seguido do método de segmentação SLIC 0, com 1.400 superpixels, utilizando todos os canais de cores dos modelos RGB e LAB, com a concatenação das características de textura GLCM e Tamura. Em seguida, é feita a seleção desses atributos e apenas os 80% desse vetor são selecionados, que correspondem a 96 características. Percebam que, entre essas características selecionadas, 10 das 11 características de Tamura estão entre os 40 atributos mais significativos. E percebam também que nesse vetor, a GLCM ocupa a maior porção, com 89%. Após a seleção de atributos e a marcação das sementes, é feito o agrupamento semi-supervisionado do SF-Semins. Em seguida, é aplicado um pós-processamento, seguindo aquelas etapas que foram mencionadas anteriormente. A imagem segmentada fica dessa forma, em que verde corresponde à área de fundo e vermelho corresponde à área da lesão. Sobrepondo essa imagem à imagem original, percebemos que é nítida a efetividade da segmentação. Ao aplicar essa configuração de parâmetros sobre as bases do conjunto de desempenho, nós obtemos uma acurácia acima de 95%, uma especificidade acima de 94%, uma sensibilidade acima de 78%, um Jacquard acima de 74% e um TJI de 94,28% para a base SIC 2016, que indica que para essa base a segmentação foi excelente. Já um TJI de 78,97% indica que a segmentação para essa base foi boa, porém teve algumas dificuldades. Podemos explicar isso, porque para essa base, a presença de coágulos, também as imagens têm grandes dimensões, e também existe uma similaridade de cor entre a área de lesão e a área de fundo, que acaba dificultando a segmentação. Vocês perceberam que, na maior parte desse método, nós avaliamos um conjunto de parâmetros, exceto
no agrupamento dos superpixels, em que nós utilizamos apenas o SFC-Min. Então, adicionalmente, nós fizemos uma comparação, substituindo o SFC-Min pelos classificadores KNN, Navy Bayes e Randall Tree, utilizando em nossos testes os mesmos parâmetros identificados no conjunto de desenvolvimento, buscando saber se esses classificadores, como seria o desempenho desses classificadores para o problema proposto. Apenas variamos a porcentagem de superpixels entre 1 a 95% e utilizamos a métrica acurácia para realizar a avaliação. A tabela 7 mostra as porcentagens de superpixels necessárias nos classificadores para atingir um valor de acurácia do método proposto. Percebam que foi necessário utilizar, no mínimo, 35% dessas informações de superpixels para atingir uma acurácia similar ou superior ao SFC-Min, com apenas 1% dessas informações. E para a última linha aqui, que representa a melhor configuração de parâmetros para o método proposto, percebam que o classificador KNN precisou de 40% dessas informações, o Navy Bayes precisou de 65%, e o Randall Tree precisou de 50% dessas informações para atingir uma acurácia similar ao SFC-Min. Para ficar melhor de visualizar, vamos ver essa última linha em forma de gráfico na figura 18. Como foi citado, o KNN, que é essa linha azul, precisou de 40% dessas informações para atingir a acurácia do SFC-Min. O Randall Tree precisou de 50% e o Navy Bayes precisou de 65%. Percebam que, ao analisar essa figura 18, percebemos que os classificadores são totalmente dependentes do número de informações fornecidas pelo especialista, e essas informações elas nem sempre estão disponíveis. Então, o SFC-Min ele se mostrou mais hábil dessa forma, porque mesmo utilizando apenas uma pequena porcentagem dessas informações, ele obteve um alto desempenho. Comparando os resultados do método proposto com o estado da arte para a base PH2, obtemos uma acurácia inferior apenas ao trabalho de Xieral 2020, com a diferença de 0,4%, e um TJI de 98,83%, que indica que para essa base a segmentação ela foi excelente. Já comparando os resultados do método proposto com o estado da arte para a base Termes, a acurácia ela obteve um valor inferior ao trabalho de Filar e Becal de 2019, com a diferença de 1,62%, e um TJI de 73,63% indica que para essa base a segmentação foi boa. Só teve pequenas dificuldades devido à similaridade de cor entre a área de lesão e a área de fundo. Ao analisar as bases DERMS e PH2 em relação à acurácia, percebemos que a diferença estatística entre eles foi pouco significativa, já que foi uma diferença apenas de 2%. Então, isso mostra que o nosso método ainda foi bem eficiente para essas duas bases. E comparando os resultados do estado da arte para a base ISIC 2018, obtivemos uma acurácia, uma especificidade, um Jacquard Index e um TJI acima de todos os valores dos trabalhos do estado da arte, e um TJI de 99,67% indica que para essa base a segmentação foi excelente, em que quase toda a base foi segmentada de forma ideal. Já comparando o método proposto com o estado da arte para as bases em SIC 2016, obtivemos uma acurácia superior a todos os trabalhos do estado da arte, mesmo esses trabalhos utilizando metodologias automáticas, em que eles tiveram informações dessa base tanto para definir parâmetros como para validar os seus resultados, enquanto o método proposto ele utilizou apenas uma pequena porcentagem dessas informações da base SIC 2016 e mesmo assim obteve uma acurácia superior a esses trabalhos.
e o TJI alcançado de 94,28% indica que a segmentação foi ótima para essa base. Comparando os resultados do método proposto para a base SIC 2017, também atingimos uma acurácia superior a todos os trabalhos do estado da haste, mesmo eles se repetindo o mesmo cenário da SIC 2016, em que esses trabalhos utilizaram imagens da SIC 2017, tanto para definir parâmetros como para validar as metodologias, e o TJI de 78,97% mostra que, para essa base, a segmentação foi boa. Podemos concluir que o método proposto alcançou resultados médios para as bases acima de 95% na acurácia e acima de 73% de TJI, indicando uma grande concordância com o médico especialista. Vale ressaltar que, para as bases que não tiveram esse problema de similaridade de cor entre área de lesão e fundo, o TJI alcançou acima de 94%. O método ele obteve melhor desempenho quando comparado aos classificadores KNN, Navy Bayes e Randall Tree, em que eles precisavam de uma grande porcentagem de informações para ter um desempenho de alta qualidade, e os resultados de acurácia do conjunto de desempenho superaram todos os trabalhos do estado da arte. O conjunto avaliado para alcançar o método proposto é bastante amplo. Foram avaliados 6 canais de cores, 3 métodos de segmentação em superpixels, 5 descritores de textura, e foram avaliados mais de 2.000 atributos e reduzido para apenas 96. E a utilização do método proposto permite avaliar o problema de maneira que representa um ambiente mais próximo de uma aplicação real, diferentemente de alguns autores na literatura. E nossa metodologia, ela permite que o médico ele tenha a sensação de que está participando do processo, porque ele faz essa pequena marcação de sementes no início, e dessa forma passa uma certa segurança para que ele utilize o método. Foi publicada uma versão inicial desse trabalho na IWCIP 2020 e foi submetida uma versão semelhante à dissertação, a Medical Imaging Analysis, já passou pela revisão e agora falta só a decisão do editor. Como trabalhos futuros, pretendemos ampliar os testes aplicando sobre outras bases de imagem para aumentar a heterogeneidade de características. E como um dos objetivos que não foi alcançado, que foi estabelecer uma quantidade de superpixels automático, porque não conseguimos encontrar um padrão a ser seguido, nós pretendemos utilizar essa técnica que é denominada DISF, que foi proposto por Belém, Guimarães e Falcão em 2020, que faz justamente isso, essa geração de superpixels de forma automática, como uma forma de reduzir um dos parâmetros da metodologia proposta. Gostaria de agradecer à CAPES e ao Laboratório Lince por me auxiliar no desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigada a todos pela atenção.